aí, como você tá? Como tá essa cabecinha hoje? Vamos conversar? Hoje o nosso papo vai ser sobre família. Ai, vai começar com dois pés na porta, Monara? Sim, vou começar com dois pés na porta. Porque é um assunto muito frequente que eu vejo na clínica, é uma coisa que eu vejo com as minhas amigas também, de certa forma. E é uma coisa que às vezes a gente precisa muito se preocupar entre escolher você ou a sua família. Escolher o que eu quero fazer ou o que a minha família quer que eu faça. Muito se diz que, tipo, eu devo pra minha família fez tal coisa por mim, os meus pais fizeram tal coisa, então eu devo isso a eles. Deve? Será que a palavra é essa mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, você não deve nada pra ninguém, a não ser os boletos que você já é responsável e você assinou por eles. Mas dever um favor ou dever retribuir algo que a sua família fez por você não é um dever. Cada pessoa faz as suas escolhas. E se alguém escolheu te ajudar ou fazer algo por você, foi porque ela escolheu. Não dá pra fazer algo esperando outra coisa em troca. A gente precisa fazer sem esperar nada em troca. Deixa eu contar uma história pra vocês. Hoje, infelizmente, esse ano, acho que faz 5 anos que eu não falo com meu pai. Nossa, Monara, como assim? Eu sei que é uma coisa muito pessoal, mas eu posso dizer isso aqui porque não é segredo pra ninguém que tá à minha volta, que me conhece, sabe disso. Muitos me julgam porque, nossa, você é psicóloga, como assim? Você não fala com seu pai, como assim? Ainda me jogam esse rótulo aí, que eu sou psicóloga e eu preciso resolver todos os problemas, como se dependesse somente de mim, né, meus amores? Pra ter qualquer tipo de relação, precisa ser uma via de mão dupla. E se a outra pessoa não fala comigo, como que eu vou falar com a outra pessoa? Fica meio difícil, né? E assim, como que você permanece numa relação onde não há conversa, onde não há pedido de desculpa, onde não há diálogo para poder trocar, para poder debater ideias? O outro somente diz que tá certo, que tem que ser do meu jeito e assim tá pronto. Não é assim que funciona hoje em dia. Principalmente para nós que somos adultos. Mesmo que os nossos pais sejam mais velhos que a gente, eles precisam também parar para nos escutar. Eles não são os donos da razão ou o dono da certeza de tudo. Uma coisa que eu ouço muito no consultório é sobre a culpa. Meu Deus, eu me sinto culpado porque minha família não tá no mesmo nível que eu. Eu me sinto culpado porque eu consegui me desenvolver profissionalmente e a minha família não. Eu me sinto culpada porque eu tenho uma vida muito melhor do que a minha família. Eu não posso proporcionar isso pra todo mundo da minha família. Então eu me sinto culpada de viajar, de fazer alguma coisa diferente, porque eu não posso proporcionar isso pra minha família. Quem diz que você deve isso pra eles? Alguém disse isso pra você? Que se diz tá errado. E se não diz, talvez seja uma coisa somente da sua cabeça. A nossa família, ela pode sim colocar muitas expectativas em cima da gente. Eles podem querer escolher a nossa profissão, eles podem querer escolher o que você vai fazer, quem você vai namorar, onde você vai trabalhar. Eles podem querer dar pitaco sobre isso, mas eles não podem escolher sobre isso, decidir por vocês. Assim, sobre as expectativas, eu também tinha essa expectativa em cima de mim. Minha família esperava, meus pais esperavam que eu fosse médica ou que eu fosse advogada, porque o seu nome é muito bonito. Eu cheguei a ouvir isso. Eu escolhi o seu nome porque você seria uma médica ou uma advogada. Como se eu soubesse disso e eu tivesse alguma responsabilidade sobre isso. Ou se escolher o meu nome significaria que eu teria X profissão. Eu não tenho nenhuma personalidade e poder de escolha sobre. Então sim, a sua família pode criar inúmeras expectativas sobre você. O que você vai fazer, onde você vai trabalhar, quando você vai casar, quando você vai ter filho, aonde você vai morar. Mas você não precisa dar conta disso. Você não precisa suprir isso. Não se sinta responsável por isso, porque as expectativas nada mais são do que o olhar do outro sobre você, sabe? É o molde que o outro criou para colocar em você e você não precisa vestir esse molde. Você vai viver para agradar os seus pais ou você vai viver uma vida que é sua e que só tem essa que a gente sabe? Então hoje eu acho muito importante ressaltar, e uma coisa que eu repito muito no consultório é: as pessoas precisam lidar com as consequências das suas escolhas. Se a sua família não teve condição de ter o mesmo privilégio que você tem financeiro, ou emocional, ou qualquer outro que seja, provavelmente vem de alguma escolha. Nós precisamos autorresponsabilizar sobre isso, nós precisamos nos autorresponsabilizar. Os outros também tiveram escolha, os outros também tiveram possibilidades. E cada um fez a sua escolha e a sua responsabilidade sobre isso e as consequências também disso, sejam elas boas ou ruins. Eu sei que cada um tem o seu tempo, tem as suas prioridades também. Então, são escolhas e prioridades que a gente precisa fazer na nossa vida. E a partir disso, a gente vai por um caminho. Existem inúmeros caminhos.
A partir das nossas escolhas, a gente vai filtrando esses caminhos. Então, assim, claro que você pode querer dar uma vida melhor para sua família, você pode querer proporcionar alguma coisa melhor para sua família, você pode querer, não dever. Existe essa diferença entre as palavras, sabe? Você não deve investir tudo que você ganha na sua família, mas se você quiser, ok. É sobre querer, não dever uma obrigação ou sentir que é obrigado a fazer isso. É diferente. Então não deixe de querer viver a sua vida, de colher os frutos que você plantou há muitos anos. Seja fruto do seu trabalho, seja fruto do seu relacionamento, seja fruto das suas escolhas, das suas mudanças. Viva a sua vida. A sua família precisa ser para você um suporte. A sua família tá ali quando você precisar de algo, precisar de um acolhimento, precisar de um carinho, de um cuidado. Mas você não deve nada para sua família. Inclusive, se a sua família não quiser ser esse suporte para você, infelizmente a gente tem que lidar com essas diferenças de pensamentos e de escolhas. Não deixe de viver as suas coisas, as suas escolhas, os seus sonhos, as suas vontades, porque a sua família não pode te acompanhar. Porque a sua família não pode viver a mesma coisa que você. Faça primeiro, vá, dê o primeiro passo, evolua, cresça. Se você puder levar os seus juntos, ótimo. Mas se não puder, faça primeiramente por você. E até um termo que as pessoas às vezes trazem muito, né? De tipo, mas você tá sendo egoísta. Sim, tô sendo egoísta. Mas egoísta no sentido positivo da palavra. As pessoas olham para o egoísmo como se fosse uma coisa horrível. O egoísmo é ruim quando você machuca outras pessoas para poder se priorizar. Quando você faz mal para outras pessoas para se priorizar. Mas quando você não faz mal a ninguém e está priorizando as suas vontades, as suas escolhas e fazendo por onde, fazendo os seus corres para isso, só vai, garota. Você tá sendo egoísta sim porque você quer priorizar a si mesma. E não é erro nenhum sobre isso. Até inclusive sobre priorizar, a gente tem que a mulher principalmente sofre muito nesse sentido de precisar se doar para a família, precisar doar para os seus, precisar se doar, precisar fazer para o outro. A gente pode fazer muitas coisas pro outro, mas se a gente quiser. A gente não deve isso a ninguém, sabe? E é uma escolha que eu vejo e uma realidade que eu vejo muito frequente. Então você não precisa viver em função da sua família. Hoje em dia a mulher pode escolher ter uma carreira, ou querer viver pela família, ou querer não ter uma família, ou querer ter só a sua carreira, ou não querer ter uma carreira e viver pela família. A gente tem inúmeras escolhas e possibilidades, desde que faça sentido para você e não seja algo imposto e obrigado, certo? Então não viva pelas amarras e pelas imposições que as pessoas colocam na sua vida. Pegue muitas opiniões, as críticas dos outros, da sua família e coloque elas distante para que você olhe e veja se você concorda com isso, se você não concorda. E aí você adapta de acordo com a sua realidade aquilo que você concorda. Aquilo que você não concorda, só porque a sua mãe falou, a sua tia falou, uma avó falou, não precisa se tornar uma verdade absoluta. A gente pode questionar as pessoas que estão à nossa volta. Mas a gente não pode deixar de viver pelas pessoas que estão à nossa volta. E por último, e não menos importante, você não precisa permanecer no lugar onde faz sofrer, aonde te machuca, aonde te maltrata. Saiba que a sua família deve te amar, mas nem todas as famílias são receptivas, nem todas as famílias têm muito amor. Aqueles que têm, aproveite, que realmente você é premiado. Mas para você que não tem, assim como eu, algum acolhimento paternal ou maternal de alguma forma, saiba que você não precisa permanecer no lugar onde faz sofrer. Porque é obrigado, porque é o seu pai, porque é a sua mãe, porque você precisa aguentar tudo. Não, você não precisa. Você pode escolher viver em um lugar de tranquilidade e paz. Sem pressão, sem ansiedade, sem sofrimento, sem preocupação com qual vai ser a próxima ofensa. Que dia que vai ser a próxima ofensa. É isso. Eu acho que é isso hoje, garotinhas. Espero que você goste. Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Vai vir muitas reflexões a partir disso. Me conta o que vocês acharam nos comentários.